A narrativa de José, que ocupa os capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis, constitui um dos mais sofisticados e densos estudos de caso sobre a soberania divina e a capacidade de gestão humana dentro do cânone bíblico. Longe de ser um mero conto moral, esta saga é uma análise multifacetada da transição da promessa patriarcal para a formação embrionária de uma nação, mediada por um indivíduo cuja trajetória é marcada por extremos de privilégio e adversidade. Esta obra se propõe a desdobrar a jornada de José em 8 blocos narrativos contínuos, cada um com a profundidade necessária para explorar as implicações psicológicas, políticas e teológicas de seus eventos. Examinaremos a dinâmica da inveja fraterna como catalisador da diáspora, a integridade inabalável de José frente à tentação e a sua ascensão meteórica, não por acaso, mas como resultado de uma visão estratégica e da habilidade de interpretação de sinais divinos. O foco central recai sobre a tese de que a adversidade experimentada por José, a traição, a escravidão e o encarceramento, não foi um desvio, mas sim o treinamento essencial para a sua função como vizir e salvador. A história culmina na demonstração magistral da Teodiceia de Gênesis, onde a maldade humana é reorientada pela providência para um bem maior. O leitor é convidado a uma imersão que transcende a superfície do texto, buscando a estrutura de propósito que subjaz a cada reviravolta, culminando na lição atemporal sobre o poder da reconciliação e da visão de longo prazo na liderança. 1. O sonhador e a inveja dos irmãos, Gênesis 37. A história de José, narrada com uma riqueza de detalhes e profundidade psicológica, no livro de Gênesis, não é apenas um relato de ascensão e queda, mas um estudo intrincado sobre a providência divina, a natureza humana e o poder transformador do perdão. O palco é montado na terra de Canaã, onde Jacó, também chamado Israel, vivia com seus 12 filhos. Dentre todos havia um que se destacava no coração do patriarca: José, o filho de sua velhice, nascido de Raquel, a esposa que ele amou com uma paixão que o tempo não conseguiu apagar. A predileção de Jacó por José não era discreta, era manifesta, visível a todos, e se materializou em um presente que se tornaria o catalisador de uma tragédia familiar. Uma túnica longa e ricamente colorida, a famosa túnica de muitas cores. Este manto não era apenas um adorno, era um símbolo, uma declaração pública do favoritismo de Jacó, talvez até mesmo indicando a intenção de conferir a José a primogenitura, um direito que, por tradição, caberia a Rúben, o filho mais velho. Para os irmãos mais velhos, filhos de Lia e das servas, a túnica era um insulto flamejante, um lembrete constante de sua posição secundária e da injustiça percebida. A inveja, essa corrosiva emoção humana, começou a se enraizar em seus corações, transformando o amor fraterno em um ódio frio e calculado. José, por sua vez, era um jovem de 17 anos, e sua imaturidade e talvez uma certa ingenuidade contribuíam para o agravamento da situação. Ele tinha o hábito de levar a seu pai relatórios desfavoráveis sobre a conduta de seus irmãos, atitudes que, embora pudessem ser motivadas por um senso de justiça, eram interpretadas como delação e arrogância. A tensão na casa de Jacó era palpável, um barril de pólvora prestes a explodir. O estopim veio na forma de sonhos. José, o sonhador, começou a ter visões noturnas que para ele eram meras narrativas oníricas, mas para seus irmãos eram profecias de sua futura submissão. O primeiro sonho era de natureza agrícola. Eles estavam atando feixes de trigo no campo, e o feixe de José se levantava e ficava em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam e se inclinavam diante dele. A interpretação era inegável e humilhante. José reinaria sobre eles. O ódio dos irmãos se intensificou, e eles não conseguiam mais falar com ele pacificamente. O segundo sonho era ainda mais grandioso, e envolvia a própria estrutura familiar. José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Desta vez ele compartilhou o sonho não apenas com os irmãos, mas também com seu pai. Jacó, embora repreendesse o filho: "Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti?" Guardou a palavra em seu coração,
percebendo a possível mão do destino naqueles relatos. A repreensão de Jacó, no entanto, não acalmou os irmãos. Pelo contrário, serviu apenas para alimentar a chama da inveja. A oportunidade para a vingança surgiu quando os irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, um lugar distante e perigoso. Jacó, preocupado com o bem-estar de seus filhos e dos rebanhos, enviou José para verificar a situação e trazer notícias. José, obediente, partiu em sua jornada, vestindo a túnica que o marcava como o favorito. Ao vê-lo de longe, os irmãos conspiraram. A visão da túnica colorida balançando ao vento despertou neles a fúria acumulada. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros com escárnio. O plano era cruel e definitivo: matá-lo e jogá-lo em uma das muitas cisternas vazias da região, e depois dizer ao pai que um animal selvagem o havia devorado. Assim veriam o que aconteceria com seus sonhos. Rúben, o primogênito, embora falho em seu próprio caráter, sentiu um resquício de consciência e tentou intervir. Ele sugeriu que não o matassem diretamente, mas que o jogassem na cisterna, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Seu motivo era complexo. Talvez um desejo de redenção, talvez o medo da reação de Jacó. Os irmãos concordaram com a sugestão de Rúben. E quando José chegou, eles o agarraram, despiram-no da túnica colorida e o lançaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Enquanto se sentavam para comer, indiferentes ao desespero do irmão, um grupo de mercadores ismaelitas que vinham de Gileade com especiarias, bálsamo e mirra, a caminho do Egito, passou por perto. Judá, o quarto filho de Lia, teve uma ideia que, embora ainda cruel, era menos hedionda do que o assassinato. Ele argumentou: "Que proveito haverá em matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne." A proposta de Judá era um compromisso entre a vingança e a preservação de suas consciências, e também lhes rendia um lucro. Os irmãos concordaram. Tiraram José da cisterna e o venderam aos mercadores por 20 moedas de prata, o preço de um escravo na época. A túnica, o símbolo de seu ódio, foi manchada com sangue de bode e levada a Jacó, juntamente com a mentira de que José havia sido devorado por um animal selvagem. Jacó, ao ver a túnica, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco, mergulhando em um luto profundo e inconsolável. A dor de Jacó era imensa e ele recusou todo o conforto, dizendo: "Descerei em luto ao meu filho até a sepultura." Enquanto isso, José era levado para o Egito, um jovem de 17 anos, escravo em uma terra estrangeira, despojado de sua identidade e de sua família. O sonho de reinar parecia ter se transformado em um pesadelo de servidão. No Egito, os mercadores o venderam a Potifar, um oficial de Faraó, o capitão da guarda. O primeiro ato de traição familiar estava consumado, mas a providência divina, invisível aos olhos humanos, já estava em movimento, tecendo os fios de um destino que superaria em muito as expectativas e os medos de todos os envolvidos. A jornada de José, de filho amado a escravo, estava apenas começando. E o Egito seria o cadinho onde seu caráter seria forjado. A túnica colorida foi substituída pelas correntes da escravidão, mas o sonho, embora abafado, permanecia vivo no coração do jovem. A história de José é um lembrete de que, muitas vezes, os maiores reveses são apenas desvios no caminho para um propósito maior. A inveja dos irmãos, a crueldade da venda, a dor de Jacó, tudo isso era parte de um plano que no final traria salvação e redenção. O Egito, a terra da servidão, se tornaria o palco de sua glória. A venda e a casa de Potifar. Gênesis 37:39. A chegada de José ao Egito, a terra dos faraós e das pirâmides imponentes, marcou o início de uma nova e inesperada fase em sua vida. O jovem hebreu, arrancado de sua casa e de seu pai, encontrou-se em um mundo de servidão, onde a única moeda de troca era a sua força de trabalho e a sua integridade. Os mercadores ismaelitas, após uma longa e árdua jornada pelo deserto, venderam-no a Potifar, um homem de grande influência no reino, oficial de Faraó e capitão da guarda. Este era um cargo de imensa responsabilidade, que envolvia a segurança pessoal do monarca e a administração de uma vasta propriedade. A casa de Potifar, portanto, não era um lugar qualquer.
era um centro de poder e riqueza, e José, o escravo recém-chegado, estava agora inserido no coração da elite egípcia. A narrativa bíblica faz questão de frisar um ponto crucial, que se tornaria o tema central da vida de José. O Senhor estava com José. Gênesis 39:2. Esta frase, repetida em momentos-chave de sua jornada, não era uma mera expressão de piedade, mas uma constatação factual do sucesso que acompanhava o jovem em tudo o que ele empreendia. A presença divina não o isentou do sofrimento, mas transformou o sofrimento em um meio para um fim maior. Potifar, um homem perspicaz e acostumado a lidar com pessoas, não demorou a notar a extraordinária competência e a aura de bênção que cercavam José. Em pouco tempo, José ascendeu de um simples escravo a administrador-chefe da casa de Potifar. O oficial egípcio depositou tamanha confiança no jovem hebreu que lhe entregou a gestão de todos os seus bens, sem se preocupar com nada, a não ser com a comida que comia. Gênesis 39:6. A prosperidade de Potifar era diretamente proporcional à bênção que repousava sobre José. A casa, os campos, os servos, tudo prosperava sob a administração diligente e íntegra do jovem. José, o sonhador, provava ser um administrador de talentos inquestionáveis, um homem de palavra e de ação, cuja fidelidade era inabalável. A Bíblia, com sua habitual franqueza, descreve José como um jovem de formosa aparência e de boa estampa. Gênesis 39:6. Sua beleza física, aliada à sua posição de confiança, atraiu a atenção indesejada da esposa de Potifar. A narrativa se aprofunda em um dos momentos mais tensos e moralmente complexos da história. A mulher, consumida pelo desejo, começou a assediar José persistentemente dia após dia, com a proposta explícita: "Deita-te comigo." Gênesis 39:7. Este não era um flerte casual, mas um cerco moral que testava a fibra do caráter de José. Ele estava em uma posição de vulnerabilidade extrema. Um escravo, longe de sua família, em uma cultura onde a moralidade sexual era muito mais permissiva. No entanto, a resposta de José é um dos grandes exemplos de integridade na literatura mundial. Ele não apenas recusou, mas o fez com uma argumentação que revela a profundidade de sua fé e seu senso de lealdade. José apelou para 3 esferas de responsabilidade: a lealdade ao seu senhor, Potifar, a lealdade à confiança que lhe foi depositada, e, acima de tudo, a lealdade a Deus. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Para José, o adultério não era apenas uma traição a Potifar, mas uma ofensa direta ao Ser Supremo, a quem ele devia sua existência e sua fé. Sua integridade era inegociável, e ele se recusou a trocar um prazer momentâneo por uma mancha eterna em sua alma. O clímax da tentação ocorreu em um dia em que José entrou na casa para fazer seu serviço. E não havia nenhum dos homens da casa ali. A esposa de Potifar aproveitou a oportunidade. Agarrou-o pela roupa e repetiu a exigência. José, em um ato de desespero e determinação, fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. A fuga, embora o tenha salvado do pecado, o colocou em uma situação de perigo mortal. A mulher, sentindo-se rejeitada e humilhada, transformou seu desejo frustrado em fúria vingativa. Ela usou a capa de José como prova de sua falsa acusação. Chamou os homens da casa e, com uma narrativa distorcida, alegou que o hebreu, um termo pejorativo que denotava a sua origem estrangeira e servil, havia tentado violentá-la, mas fugiu ao ser confrontado, deixando a capa para trás. Potifar, ao ouvir o relato de sua esposa e ver a capa, acendeu-se-lhe a ira. Gênesis 39:19. A confiança que ele depositara em José foi estilhaçada pela mentira. Sem um julgamento justo, sem dar a José a chance de se defender, Potifar o lançou na prisão, no cárcere onde eram detidos os presos do rei. A ironia era cruel. José, que havia fugido do pecado, foi punido como se o tivesse cometido. O palácio de Potifar, que havia sido o palco de sua ascensão, tornou-se o prelúdio de sua queda. A prisão era um lugar sombrio e desolador, um poço de esquecimento. José, o favorito de Jacó, o administrador de Potifar, era agora um prisioneiro, um criminoso aos olhos da lei egípcia. A capa colorida, símbolo de seu favoritismo,
havia sido substituída pela capa de escravo e agora pela roupa de prisioneiro. No entanto, a narrativa bíblica reitera a verdade fundamental. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Gênesis 39, 21. A presença de Deus era a única constante em meio à turbulência de sua vida. A integridade de José, mesmo na prisão, não passou despercebida. Assim como na casa de Potifar, ele rapidamente ganhou a confiança do carcereiro mor, que lhe entregou a supervisão de todos os presos. José se tornou mais uma vez o administrador, o homem de confiança, o líder em um ambiente de desespero. A prisão, que deveria ser o fim de sua história, tornou-se na verdade o próximo degrau em sua ascensão. A providência divina estava trabalhando nos bastidores, transformando a injustiça em uma oportunidade, preparando José para o papel que ele desempenharia no futuro. A semente do perdão e da redenção estava sendo plantada no coração do jovem, que apesar de toda a dor, mantinha sua fé inabalável. A tentação, a prisão e os sonhos. Gênesis 39, 40. A prisão, um lugar de desespero e esquecimento para a maioria, tornou-se para José mais um palco onde a sua integridade e a bênção divina se manifestaram de forma inegável. Lançado no cárcere real, um local destinado aos prisioneiros do faraó, José não se permitiu sucumbir à amargura ou ao desânimo. A sua resiliência, forjada nas provações da traição e da escravidão, era a sua armadura. A frase "O Senhor, porém, estava com José", Gênesis 39, 21, ecoa como um mantra, reafirmando que a presença de Deus era a sua verdadeira liberdade, mesmo atrás das grades. O carcereiro mor, impressionado com a conduta e a competência do jovem hebreu, rapidamente lhe confiou a supervisão de todos os detentos e a administração da prisão. José, o escravo injustiçado, era agora o gerente de um presídio real. A sua capacidade de liderança, a sua organização e a sua inabalável ética de trabalho transformaram o ambiente. O carcereiro não se preocupava com nada, pois sabia que tudo o que José fazia prosperava. A prisão, ironicamente, serviu como uma escola de administração e liderança, preparando-o para o futuro papel que o aguardava. Foi nesse ambiente sombrio que José encontrou dois personagens-chave para o desenrolar de sua história: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que haviam caído em desgraça e estavam presos por ofenderem o rei. A proximidade com esses oficiais de alto escalão do palácio era um sinal da providência, um elo invisível que o ligaria novamente ao mundo exterior. Certa manhã, José notou que os dois oficiais estavam com um semblante perturbado. Ao perguntar a razão de sua tristeza, eles relataram ter tido sonhos na mesma noite, e não havia ninguém ali para interpretá-los. Na cultura egípcia, os sonhos eram considerados mensagens divinas, e a sua interpretação era uma arte e uma ciência levada a sério. José, o sonhador, que havia sido vendido por causa de seus próprios sonhos, viu ali uma oportunidade de exercer o dom que Deus lhe havia concedido. Com humildade e fé, José declarou: "Não são de Deus as interpretações? Contai-mos, peço-vos." Gênesis 48. Ele deixou claro que a capacidade de interpretar não vinha dele, mas de Deus. O copeiro-chefe foi o primeiro a relatar o seu sonho. Ele viu uma videira com 3 sarmentos que brotavam e davam uvas maduras. Ele espremia as uvas no copo do faraó e o entregava ao rei. José interpretou o sonho com precisão. Os 3 sarmentos representavam 3 dias, e dentro de 3 dias, o faraó o restauraria ao seu cargo. Em seguida, o padeiro-chefe contou o seu sonho. Ele viu 3 cestos de pão branco sobre a sua cabeça, e no cesto de cima havia toda sorte de assados para o faraó. Mas as aves vinham e os comiam. A interpretação de José foi sombria. Os 3 cestos também representavam 3 dias, mas dentro de 3 dias, o faraó o enforcaria, e as aves comeriam a sua carne. Ao copeiro, José fez um pedido que revelava a sua esperança e a sua humanidade. "Lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de benevolência, e faças menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra." Gênesis 40, 14 e 15. Era um apelo por justiça,
um pedido para que a sua inocência fosse reconhecida e a sua liberdade restaurada. 3 dias depois, no aniversário do faraó, as interpretações de José se cumpriram com exatidão impressionante. O copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo, e o padeiro-chefe foi enforcado. A precisão da profecia de José era uma prova irrefutável do poder de Deus que operava através dele. No entanto, a alegria da libertação do copeiro foi acompanhada de uma amarga decepção para José. O copeiro-chefe, em sua nova posição de prestígio e conforto, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 40, 23. O esquecimento do copeiro foi um golpe duro para José. Ele havia depositado sua esperança em um homem, e esse homem falhou. O tempo passou, e José permaneceu na prisão por mais 2 longos anos. O que parecia ser o seu bilhete de saída se tornou um novo período de espera e provação. A vida de José é um testemunho de que a espera faz parte do processo de amadurecimento e que a providência divina opera em um tempo que não é o nosso. O esquecimento humano, muitas vezes, é o palco para a lembrança divina. Durante esses 2 anos adicionais, José continuou a exercer a sua função na prisão, com a mesma diligência e integridade. Ele não sabia, mas o esquecimento do copeiro era parte do plano maior. Se José tivesse sido libertado naquele momento, ele teria voltado para a casa de Potifar ou tentado retornar a Canaã, e o seu destino não teria se cumprido. A prisão era o lugar onde ele precisava estar para o próximo e mais importante capítulo de sua vida. O tempo de Deus estava se aproximando, e o palco estava sendo preparado para a sua ascensão. A história de José nos ensina que a fidelidade nas pequenas coisas, mesmo na escuridão da prisão, é o que nos qualifica para as grandes responsabilidades que virão. A sua paciência e a sua fé inabalável seriam recompensadas de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A interpretação dos sonhos de Faraó e a ascensão. Gênesis 41. 2 anos se passaram desde que o copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo, e José permaneceu na escuridão da prisão, esquecido por aquele a quem havia ajudado. A espera, muitas vezes, é o teste mais difícil da fé, e José a suportou com a mesma dignidade e integridade que o caracterizaram em todas as fases de sua vida. O tempo, no entanto, não era um inimigo, mas um aliado da providência divina, que estava tecendo os fios de um plano maior. O palco do Egito, o centro do poder mundial da época, estava prestes a ser reconfigurado, e o catalisador seria o próprio faraó. Em uma noite, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que o deixaram profundamente angustiado. No primeiro, ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando 7 vacas gordas e bonitas subiram do rio e pastavam no prado. Depois delas, subiram outras 7 vacas magras e feias que devoraram as 7 vacas gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de cereal cheias e boas crescendo em uma só haste. Depois delas brotaram 7 espigas secas, miúdas e queimadas pelo vento oriental, que engoliram as 7 espigas cheias. Na manhã seguinte, o faraó convocou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum deles foi capaz de interpretar os sonhos. O mistério pairava sobre o palácio, e a angústia do monarca se aprofundava. Foi nesse momento de crise que a memória do copeiro-chefe foi despertada. Ele se lembrou de José, o jovem hebreu na prisão que havia interpretado com precisão o seu sonho e o do padeiro-chefe. Com a consciência pesada pelo esquecimento, ele se apresentou ao faraó e relatou a história de José. O faraó, desesperado por uma resposta, ordenou que José fosse imediatamente tirado da prisão. A transição foi abrupta, de prisioneiro a ser levado à presença do homem mais poderoso do mundo. José foi apressadamente barbeado e trocou suas vestes, preparando-se para o encontro que mudaria o curso de sua vida e da história. Ao ser apresentado ao faraó, o monarca lhe disse: "Tive um sonho, e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas." Gênesis 41, 15. A resposta de José foi um testemunho de sua fé e humildade, um contraste gritante com a arrogância dos sábios egípcios. Ele respondeu: "Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó." Gênesis 41, 16. Mais uma vez, José desviou a glória para Deus, reconhecendo que o dom da interpretação não era seu, mas um favor divino. O faraó então narrou os seus 2 sonhos. José, com a sabedoria que lhe era concedida, explicou que os 2 sonhos eram, na verdade, um só,
e que Deus havia revelado ao faraó o que estava prestes a fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura e abundância em toda a terra do Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas secas representavam 7 anos de fome severa que viriam depois, e que seriam tão intensos que fariam esquecer toda a fartura anterior. A interpretação não era apenas uma previsão, mas um aviso e um plano de ação. José não se limitou a decifrar o enigma. Ele ofereceu a solução. Ele aconselhou o faraó a procurar um homem discreto e sábio, Gênesis 41:33, para administrar a terra do Egito. Este homem deveria ser encarregado de recolher a 5ª parte de toda a produção durante os 7 anos de fartura e armazenar o cereal em celeiros, para que o povo não perecesse durante os 7 anos de fome. O faraó e todos os seus oficiais ficaram impressionados com a sabedoria e a clareza do plano. O monarca, reconhecendo a mão de Deus na vida de José, fez uma pergunta retórica que selaria o destino do jovem hebreu. Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Gênesis 41:38. A resposta era evidente. Em um dos momentos mais dramáticos da história, o faraó tirou o seu anel do dedo e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino. Colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez montar em seu segundo carro, enquanto os arautos gritavam diante dele: "Abre o caminho!" Gênesis 41:43. José, o escravo e prisioneiro, foi elevado à posição de governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino, com apenas 30 anos de idade. O faraó deu a José um novo nome egípcio, Zafenate-Paneia, que significa possivelmente, o Deus fala, ele vive, e lhe deu por esposa Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. A ascensão de José foi completa. Uma transformação radical de sua identidade e status. O sonho de reinar, que havia sido a causa de sua queda, se cumpriu de uma forma que superava em muito a sua imaginação juvenil. Nos 7 anos de fartura, José administrou o Egito com uma eficiência impressionante. Ele viajou por toda a terra, recolhendo e armazenando o cereal em quantidades tão vastas que parou de contá-lo, pois era como a areia do mar. Durante esse período, José teve 2 filhos com Azenate, a quem deu nomes que refletiam a sua jornada. Manassés: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E Efraim: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Os nomes eram um testemunho de que Deus havia transformado a sua dor em bênção e a sua aflição em frutificação. A providência divina havia triunfado sobre a maldade humana, e o palco estava montado para o reencontro com a sua família. Um reencontro que seria o teste final de seu caráter e o cumprimento de seus sonhos. Os anos de fartura, a crise e a vinda dos irmãos. Gênesis 41:42. Os 7 anos de fartura no Egito foram um testemunho da sabedoria e da providência de José. Sob sua administração, a terra produziu em abundância, e o cereal foi armazenado em celeiros por todo o país, em quantidades que desafiavam a contagem. José, o governador, cumpriu fielmente a sua missão, preparando o Egito para a crise que se anunciava. A prosperidade era palpável, e a confiança do faraó em seu vizir hebreu era inabalável. Durante esse período, José se estabeleceu, casou-se e viu o nascimento de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, encontrando consolo e um novo lar na terra de sua aflição. No entanto, a roda do destino girou, e os 7 anos de fartura chegaram ao fim. A natureza, implacável em seu ciclo, deu lugar à profecia. A grande fome se abateu sobre o Egito e sobre todas as terras vizinhas. O Nilo, a fonte de vida do Egito, não mais transbordou e a terra se tornou estéril. O desespero começou a se instalar. O povo clamou ao faraó por pão, e a resposta do monarca era sempre a mesma: Ide a José. O que ele vos disser, fazei. Gênesis 41:55. José abriu os celeiros e começou a vender o cereal aos egípcios e aos povos das nações vizinhas que vinham ao Egito para comprar alimento, pois a fome era severa em toda a terra. O Egito, graças à previdência de José, tornou-se o celeiro do mundo, o único refúgio em meio à calamidade. A notícia da fartura no Egito chegou até Canaã, a terra onde Jacó e seus filhos viviam. A fome também os atingira, e a escassez de alimentos era crítica.
Jacó, o patriarca, vendo a situação de sua família, questionou seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eis que ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá, e comprai-o para nós, para que vivamos e não morramos. Gênesis 42, 1-2. 10 dos irmãos de José, com exceção de Benjamim, o caçula, filho da mesma mãe, Raquel, partiram para o Egito. Jacó, temendo que algum mal acontecesse a Benjamim, o único filho que lhe restava de Raquel, não o enviou com os outros. A dor da perda de José ainda era uma ferida aberta em seu coração, e ele não suportaria perder outro filho. A jornada era longa e perigosa, mas a necessidade de sobrevivência era maior. Ao chegarem ao Egito, os 10 irmãos se apresentaram a José, o governador, para comprar o cereal. Eles não o reconheceram. Como poderiam? O jovem de 17 anos, com sua túnica colorida, havia se transformado em um poderoso e respeitado vizir egípcio, vestido com linho fino e falando a língua egípcia. A transformação era completa, e a distância social entre o governador e os mercadores estrangeiros era abissal. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu imediatamente, e naquele momento, os sonhos de sua juventude, aqueles que haviam sido a causa de sua desgraça, vieram à sua mente. Ele se lembrou do feixe que se levantava e das estrelas que se inclinavam. A profecia estava se cumprindo. Os irmãos se inclinaram diante dele com o rosto em terra, em um gesto de profunda submissão e respeito, sem saber que estavam cumprindo a profecia que tanto odiaram. José, no entanto, agiu como um estranho, falando asperamente com eles e acusando-os de serem espiões, que vieram para ver os pontos fracos da terra. Os irmãos, em desespero, tentaram se defender contando a sua história. Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e o mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Gênesis 42, 13. A menção ao irmão que já não existe era uma referência a José, e a dor de Jacó era o preço de sua mentira. José, mantendo a sua fachada, exigiu uma prova de sua inocência. Ele propôs que um deles fosse buscar o irmão mais novo, Benjamim, enquanto os outros ficariam presos. Após 3 dias de prisão, José mudou de ideia, talvez movido pela compaixão ou pela necessidade de manter o plano em andamento. Ele propôs que apenas um ficasse preso, e os outros voltassem com o cereal para alimentar suas famílias, mas que trouxessem Benjamim na próxima viagem. Antes de liberá-los, José ordenou que seus servos enchessem os sacos de cereal dos irmãos e, secretamente, colocassem o dinheiro que eles haviam pago de volta em seus sacos. A intenção de José era complexa. Era um teste de caráter, uma forma de ver se o tempo havia transformado seus irmãos, e também um ato de misericórdia disfarçado. No caminho de volta, um dos irmãos abriu o saco para dar comida ao seu jumento e encontrou o seu dinheiro. O medoe. A culpa se apoderaram deles. Eles se questionaram: que é isto que Deus nos tem feito? Gênesis 42, 28. A consciência da maldade que haviam cometido contra José, 20 anos antes, veio à tona. Eles interpretaram o dinheiro devolvido como um sinal da ira divina. Ao chegarem a Canaã, relataram tudo a Jacó, que ficou inconsolável ao saber que Simeão havia ficado preso no Egito e que o governador exigia a presença de Benjamim. Jacó, em sua dor, recusou-se a deixar Benjamim ir. Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Gênesis 42, 38. A dor de Jacó era um reflexo da culpa dos irmãos, e a providência divina estava usando a crise para forçar um acerto de contas e a cura de uma ferida familiar de longa data. A jornada de José estava prestes a entrar em sua fase mais dramática, o reencontro com o passado, o retorno dos irmãos com Benjamim e o banquete. Gênesis 43. A fome em Canaã se intensificou, e o cereal trazido do Egito estava se esgotando rapidamente. A recusa de Jacó em permitir que Benjamim, o caçula, fosse com seus irmãos ao Egito para cumprir a exigência do governador, colocou a família em um impasse mortal. A dor da perda de José ainda era uma sombra que pairava sobre o patriarca, e o medo de perder Benjamim, o único filho que lhe restava de Raquel, era insuportável. Judá, o mesmo irmão que havia sugerido a venda de José, emerge neste momento como a voz da razão e da responsabilidade.
Ele confrontou seu pai com a dura realidade. Se não deixares ir o nosso irmão, não desceremos, porque aquele homem solenemente nos protestou, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não estiver convosco. Gênesis 43:5. A sobrevivência de toda a família dependia da obediência à ordem do governador egípcio. Judá então fez um juramento solene, um ato de profunda responsabilidade e amor fraternal. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante de ti, serei culpado para contigo para sempre. Gênesis 43:9. Este ato de Judá é um ponto de virada, um sinal de que o tempo e a provação haviam transformado o seu caráter. O Judá egoísta e calculista de 20 anos atrás havia dado lugar a um homem de honra e sacrifício. Jacó, finalmente convencido pela necessidade e pela garantia de Judá, cedeu. Ele instruiu seus filhos a levarem presentes para o governador: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistache e amêndoas, os melhores produtos da terra. Além disso, eles deveriam levar o dobro do dinheiro, pois o dinheiro que havia sido devolvido em seus sacos na primeira viagem era um mistério que precisava ser resolvido. E o mais importante, eles deveriam levar Benjamim. Jacó, resignado, fez uma oração de despedida. Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia perante aquele homem, para que vos solte o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Gênesis 43:14. Os irmãos com Benjamim partiram para o Egito. Ao chegarem, foram levados à casa de José. Ao ver Benjamim, seu irmão de mãe, a emoção de José foi avassaladora. Ele deu ordens ao seu mordomo para preparar um banquete e para que os homens fossem levados à sua casa. Os irmãos ficaram apavorados. Eles pensaram que estavam sendo levados à casa de José por causa do dinheiro que havia sido devolvido em seus sacos e que seriam acusados de roubo e transformados em escravos. Eles se aproximaram do mordomo e tentaram explicar a situação, garantindo que haviam trazido o dinheiro de volta. O mordomo, agindo sob as instruções de José, os acalmou com palavras de paz. Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos deu um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. Gênesis 43:23. O mordomo então trouxe Simeão de volta para eles. A tensão começou a se dissipar, mas a incerteza pairava no ar. Quando José chegou em casa, os irmãos lhe trouxeram os presentes e se inclinaram diante dele com o rosto em terra, cumprindo mais uma vez a profecia de seus sonhos. José perguntou-lhe sobre o bem-estar de seu pai Jacó, e ao ver Benjamim perguntou: É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. Gênesis 43:29. A emoção de José era tamanha que ele precisou se retirar rapidamente para chorar em particular. A visão de seu irmão de mãe, o único que não havia participado da traição, despertou nele uma torrente de sentimentos. Após lavar o rosto, ele voltou e deu a ordem para que a refeição fosse servida. O banquete foi servido separadamente. Uma mesa para José, uma para os egípcios que comiam com ele, pois os egípcios não podiam comer com os hebreus, o que era uma abominação para eles, e uma para os irmãos. A surpresa dos irmãos foi quando eles foram dispostos à mesa na ordem exata de seu nascimento, do primogênito ao caçula. A sabedoria e o conhecimento de José eram evidentes e eles se entreolharam, perplexos. Para Benjamim, José deu uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. Este tratamento especial era um teste, uma forma de ver se a inveja e o ciúme, que haviam levado à sua própria desgraça, ainda habitavam o coração de seus irmãos. Os irmãos, no entanto, comeram e beberam com José, e a alegria e a paz pareciam ter retornado. Aquele banquete, em meio à fome, era um prenúncio da reconciliação que estava por vir, um momento de graça e de alívio. Mas a prova final de seu caráter ainda estava por ser realizada. José estava tecendo os fios de um plano que forçaria seus irmãos a confrontarem o seu passado e aprovarem a sua transformação. A prova final, a revelação e o reencontro. Gênesis 44:45. A manhã seguinte ao banquete marcou o início da prova final, o clímax da estratégia de José para testar o caráter de seus irmãos. Ele deu ordens ao seu mordomo para encher os sacos de cereal dos homens
e, secretamente, colocar a sua taça de prata, a taça que ele usava para adivinhar, no saco de Benjamim, o caçula. A taça, um objeto de grande valor e simbolismo, seria o instrumento da acusação. Os irmãos partiram ao amanhecer, aliviados por terem cumprido a missão e por estarem retornando com Benjamim. No entanto, eles não haviam se afastado muito da cidade quando o mordomo de José os alcançou, com uma acusação grave. Por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça em que bebe meu senhor e por meio da qual ele adivinha? Fizestes mal no que fizestes. Gênesis 44, 4, 5. Os irmãos, em sua inocência, ficaram indignados com a acusação. Eles juraram que não haviam roubado nada, lembrando que haviam devolvido o dinheiro encontrado em seus sacos na primeira viagem. Eles propuseram um teste. Aquele de teus servos com quem for achada, morra ele, e nós mais seremos escravos de meu senhor. Gênesis 44, 9. O mordomo concordou com a busca, mas suavizou a pena. Aquele com quem a taça fosse encontrada seria o escravo de José, e os outros estariam livres. A busca começou, e o mordomo revistou os sacos, começando pelo mais velho e terminando no mais novo. A tensão era palpável. Quando a taça foi encontrada, no saco de Benjamim, o desespero se abateu sobre os irmãos. Eles rasgaram suas vestes em sinal de luto e angústia, e retornaram à cidade. Ao chegarem à casa de José, caíram por terra diante dele. José, mantendo a sua fachada de governador implacável, questionou-os. Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode de fato adivinhar? Gênesis 44, 15. Judá, o fiador de Benjamim, tomou a palavra. Sua resposta é um dos discursos mais emocionantes e eloquentes de toda a Bíblia. Ele não tentou negar a culpa, mas reconheceu a mão de Deus em sua desgraça. Que diremos a meu Senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Deus achou a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele, em cuja mão foi achada a taça. Gênesis 44, 16. José, no entanto, insistiu que apenas Benjamim seria o seu escravo, e os outros poderiam retornar em paz para o seu pai. Foi neste momento que Judá, em um ato de amor e sacrifício que contrastava drasticamente com a sua atitude na venda de José, interveio. Ele implorou a José contando a história de seu pai, Jacó, e de como a perda de Benjamim o levaria à morte. Judá ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Agora, pois, rogo-te que o teu servo fique em lugar do moço por escravo de meu senhor, e que o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja, eu o mal que sobrevirá a meu pai? Gênesis 44, 33, 34. O sacrifício de Judá foi a prova que José precisava. A inveja e o egoísmo haviam sido substituídos pelo amor e pela responsabilidade. Os irmãos haviam mudado. A emoção de José, reprimida por anos, transbordou. Ele não podia mais se conter. José ordenou que todos os egípcios saíssem de sua presença. A sós com seus irmãos, ele chorou em alta voz. E o choro foi tão alto que os egípcios o ouviram. A máscara de governador egípcio caiu, e o filho de Jacó se revelou. Eu sou José. Vive ainda meu pai? Gênesis 45, 3. Os irmãos ficaram atônitos, paralisados pelo medo e pela culpa. Eles não podiam acreditar que o poderoso governador do Egito era o irmão que haviam vendido como escravo. José, no entanto, os acalmou com palavras de perdão e graça. Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram, então disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 4, 5. A revelação de José transformou a culpa em redenção. Ele não os via como traidores, mas como instrumentos involuntários da providência divina. A sua visão era de um propósito maior: a preservação de sua família e do povo de Deus. José lhes deu ordens para voltarem a Canaã e trazerem seu pai e toda a sua família para o Egito, onde ele os sustentaria durante os 5 anos restantes da fome. O faraó, ao saber da chegada da família de José, confirmou o convite oferecendo-lhes o melhor da terra do Egito.
José deu a seus irmãos carros, provisões para a viagem e roupas novas. A Benjamim ele deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Os irmãos voltaram a Canaã e deram a notícia a Jacó. José ainda vive e é governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 26. Jacó, inicialmente incrédulo, foi convencido ao ver os carros e os presentes enviados por José. Seu espírito reviveu e ele declarou: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 45, 28. O reencontro estava prestes a acontecer. O clímax de uma jornada de 22 anos de separação e dor. A descida da família ao Egito, a morte de Jacó e a mensagem final. Gênesis 46, 50. A notícia de que José estava vivo e era o governador do Egito foi um bálsamo para a alma envelhecida de Jacó. A dor de 22 anos de luto foi substituída por uma alegria avassaladora. A família se preparou para a grande jornada. E Jacó, antes de partir, parou em Berseba para oferecer sacrifícios a Deus. Ali, em uma visão noturna, Deus o tranquilizou. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te farei subir de lá, e a mão de José fechará os teus olhos. Gênesis 46, 3, 4. A promessa de Deus era clara. O Egito não seria o fim, mas o cadinho onde a nação de Israel seria forjada. A caravana de Jacó, composta por 70 almas, chegou ao Egito. O reencontro entre pai e filho foi um dos momentos mais emocionantes da narrativa. José preparou seu carro e foi ao encontro de seu pai em Gósen, a melhor terra do Egito reservada para eles. Ao ver seu pai, José lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longamente. Gênesis 46, 29. Jacó, com o coração em paz, declarou: Morra eu agora, pois já vi o teu rosto e sei que ainda vives. Gênesis 46, 30. O sonho de José, que havia causado tanta dor, agora trazia a salvação e a reunião da família. José, com sua sabedoria política, apresentou seu pai e alguns de seus irmãos ao faraó. Jacó abençoou o monarca, e o faraó lhes concedeu a terra de Gósen, uma região fértil e ideal para a criação de gado. José sustentou toda a sua família e a casa de seu pai com pão, conforme a necessidade de cada um, cumprindo o seu papel de provedor e salvador. Os anos se passaram, e Jacó, sentindo a proximidade de sua morte, chamou José e o fez jurar que não o sepultaria no Egito, mas na terra de Canaã, no sepulcro de seus pais. Em seu leito de morte, Jacó abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim, e em um ato profético, inverteu a ordem das mãos, colocando a mão direita sobre Efraim, o mais novo, indicando que ele seria maior que seu irmão. Em seguida, Jacó reuniu todos os seus filhos e proferiu as suas bênçãos proféticas, delineando o futuro de cada uma das 12 tribos de Israel. A bênção de Judá foi particularmente significativa, apontando para a linhagem real de onde viria o Messias. Após abençoar a todos, Jacó morreu, e José chorou sobre o rosto de seu pai e o beijou. O luto por Jacó foi solene e durou 70 dias, e o seu corpo foi levado para Canaã, acompanhado por José e uma grande comitiva egípcia, para ser sepultado na caverna de Macpela, ao lado de Abraão, Isaque, Sara, Rebeca e Lia. Após o sepultamento de Jacó, os irmãos de José ficaram novamente apreensivos. Eles temiam que, com a morte do pai, José finalmente se vingasse da maldade que haviam cometido. Eles enviaram uma mensagem a José, implorando por perdão e lembrando-o do pedido de seu pai. A resposta de José é o ponto culminante de sua história e a sua maior lição de fé e perdão. Ele chorou ao ouvir a mensagem e, ao se encontrar com eles, proferiu as palavras que ecoam através dos séculos como um testemunho da soberania divina. Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo numeroso. Gênesis 50, 19 e 20. José não negou a maldade de seus irmãos, mas a ressignificou à luz do propósito de Deus. A traição, a escravidão, a prisão, tudo foi transformado em um instrumento de salvação. Ele os perdoou de coração, não apenas com palavras, mas com a garantia de que continuaria a cuidar deles e de seus filhos. José viveu até os 110 anos, e antes de morrer,
Fez os filhos de Israel jurarem que levariam os seus ossos para fora do Egito quando Deus os visitasse e os levasse de volta à terra prometida. A história de José é uma poderosa narrativa de transformação, resiliência e a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a providência divina está trabalhando para o bem. A sua vida nos ensina que a dor e a injustiça podem ser os precursores de um propósito maior, e que a capacidade de perdoar é a chave para a verdadeira liberdade e a realização do destino. A jornada de José, marcada por reviravoltas e a superação de adversidades, é um espelho para as nossas próprias vidas. Assim como José transformou a traição em salvação, a sua história nos inspira a olhar para o futuro com a certeza de que a nossa transformação pessoal é possível. Independentemente do nosso passado, a capacidade de planejar, de ser íntegro e de perdoar foram os pilares que sustentaram José em sua ascensão. Se você se sente chamado a trilhar um caminho de crescimento e realização, a desenvolver a sua mentalidade e a alcançar o seu potencial máximo, a história de José é um convite. Ele soube gerenciar a crise e prosperar na adversidade. A vida de José nos demonstra que a interpretação acurada dos eventos e a compreensão contextualizada do desígnio divino são elementos cruciais para a transmutação da adversidade em propósito. Sua capacidade de decodificar sinais, entender o contexto histórico-cultural e aplicar a sabedoria foi fundamental para a preservação de sua linhagem. Se o seu objetivo é alcançar um nível de clareza exegética e profundidade hermenêutica para interpretar os textos sagrados e seus contextos originais, e se você busca a sabedoria aplicada para integrar esses princípios em sua própria trajetória de liderança e vida, um recurso de estudo avançado pode ser o próximo passo lógico em sua formação. Explore o aprofundamento necessário para a interpretação, o contexto e a aplicação da sabedoria bíblica em sua jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual. Acesse o recurso para aprofundamento e clareza. Passagem bíblica para reflexão. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo numeroso. Gênesis 50:20. Obrigado por ter chegado até aqui, que Deus abençoe todos.